galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Grazi está aqui de volta, trazendo mais um assunto sobre nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o parágrafo e os sinais de pontuação, ok? Fechado? Então, olha só, qual é a função dos sinais de pontuação, né? Por que eles têm que estar em uma frase ou em um texto? Então, olha só. Quando estamos conversando com uma pessoa, nós estamos olhando para essa pessoa e ela está alegre, nós sabemos que ela está feliz, que ela está alegre, porque nós estamos vendo a expressão do rosto dela, né? A mesma coisa se essa pessoa estiver triste ou se essa pessoa estiver com raiva, tá? Nós sabemos porque nós estamos vendo a pessoa. Então, ela está me passando que ela está com raiva, ou que ela está feliz, ou que ela está chateada. Quando nós vamos para uma frase, fazer a leitura de uma frase ou de um texto, eu não vou saber se aquela frase, o que ela está me passando. Será que aquela frase está me passando algo alegre? Será que aquela frase é de um sentimento de raiva, um sentimento de medo? Será que é uma pergunta? Para isso, nós temos os sinais de pontuação, porque cada sinal ele vai me demonstrar qual é o sentido daquela frase, qual é o sentido daquele texto, como que eu tenho que ler aquela frase, como que eu tenho que ler aquele texto, quando eu vejo determinados sinais, tá? Então, ele vai deixar o texto mais coerente, ele vai deixar o texto expressando o sentimento correto. Por isso que nós temos que saber qual é a função de cada sinal, ok? Então, vamos ver aí os sinais um por um, para a gente entendendo qual é a função de cada um, tá bom? Então, vamos lá. Nosso primeiro sinal é o ponto de exclamação. Quando devo usar o ponto de exclamação? Quando a minha frase ou no meu texto eu estiver demonstrando um sentimento, tá? Pode ser um sentimento de tristeza, um sentimento de alegria, tá? Quando eu quero passar uma emoção, medo, né? Quando eu quero também indicar uma ordem. Então, vamos lá. Que dia lindo! Nossa, que coisa feia! O que mais? Vá já arrumar o seu quarto. Então, quando eu quero demonstrar um sentimento, eu uso no final da frase o ponto de exclamação. Então, vamos ver aí. Ponto de exclamação. Serve para expressar emoções, como tristeza, raiva, espanto, alegria, medo, uma ordem, tá? Então, quando eu quero transmitir o sentimento que eu estou sentindo naquele momento, eu vou usar o ponto de exclamação. Nós temos aí um exemplo, ó. Que turma maravilhosa! Então, eu estou expressando que eu estou feliz, né? E assim é o ponto de exclamação. É para isso que ele é usado no final das frases, tá bom? Nosso segundo ponto será o ponto de interrogação. Então, o nosso ponto de interrogação, ele é usado quando eu quero fazer uma pergunta. Então, vi o ponto de interrogação no final da frase, eu já sei que aquela frase é uma pergunta. Quantos anos você tem? Qual era a cor que você mais gosta? Qual é a sua idade? Tá? Então, ele é usado para fazer uma pergunta. Então, olha aí, tá? Quando queremos fazer uma pergunta, ok? Olha aí o nosso exemplo. Você está ficando em casa? Então, ele é usado sempre no final da frase, quando eu quero fazer uma pergunta. Vamos para o próximo. Então, o nosso próximo ponto é o ponto final,
tá? Como que eu uso o ponto final? Quando eu concluir uma frase que eu estou afirmando. Ah, esse lápis é meu. Eu comi chocolate. Então, quando eu estou afirmando algo que eu fiz numa frase, eu uso o ponto final. Mas também pode ser o quê? Numa frase afirmativa ou numa frase negativa. Quando que eu sei que aquela frase é negativa? Quando tem a palavrinha não, tá? Ah, eu não gostei da brincadeira no recreio hoje. Então, eu estou fazendo uma frase negativa. Então, eu uso o ponto final. Hoje, eu adorei brincar no recreio. Eu estou afirmando que eu gostei de brincar no recreio, tá? Então, eu uso o ponto final. Quando é uma frase que eu estou afirmando ou quando é uma frase que eu estou negando, que tem a palavrinha não. Então, nós temos aí o primeiro exemplo. Eu terminei o dever. E no segundo exemplo, eu não terminei o dever, né? Então, ela é negativa, a segunda frase, porque eu usei a palavrinha não, ok? Nosso próximo sinal é os dois pontos. Então, quando no meu texto os personagens eles estão conversando, eles estão tendo um diálogo, vai ter a parte em que o personagem vai precisar falar. Toda vez que eu encontro os dois pontos, é porque algum personagem daquele texto, ele vai falar. Ele ainda não falou, significa que ele vai falar algo no texto, tá? Mas também podemos ver os dois pontos quando eu quero fazer uma numeração. Como assim, Tia Grazi? Ah, lá no texto eu coloquei, hoje eu fiz as seguintes brincadeiras e agora eu vou colocar quais são as brincadeiras. Então, quer dizer que eu vou falar várias brincadeiras. E aí eu também posso usar os dois pontos. Várias brincadeiras como? Dois pontos. Pique-pega, amarelinha, peteca, futebol, pula-corda. Então, quando tem os dois pontos, ele pode vir nesses dois sentidos. Se é o diálogo dos personagens, se o personagem ele vai falar no texto, aparece os dois pontos. Ou quando eu quero numerar várias coisas que eu vou fazer. Né? A Tia Grazi deu o exemplo da brincadeira, mas também pode ser. Ontem eu comi banana, maçã, uva, pipoca, bolo, tá? Então, ele tem esses dois sentidos quando ele está no texto ou numa frase. Então, olha aí, ó. Indica que alguém vai falar no texto. Pode indicar também numeração, quando eu vou falar vários objetos, ou eu vou citar várias frutas no texto, tá bom? Vamos ao nosso exemplo. Júlia falou, então significa, olha lá os dois pontos, que a Júlia vai falar, tá? Quero sorvete. Então, antes da fala da Júlia, vai aparecer os dois pontos, tá bom? Na segunda frase, no segundo exemplo, comprei sorvete de limão, abacaxi e uva. Então, eu numerei, porque eu falei vários sabores de sorvete. Também podemos usar os dois pontos nesse sentido, ok? Vamos lá para mais um ponto, para mais um sinal. Então, vamos lá para mais um sinal. O sinal agora é o travessão. Ele sempre anda junto com os dois pontos que a Tia Grazi citou no slide anterior. Por quê? Porque lá nos dois pontos, eu falei para vocês que ele é usado quando o personagem vai falar. O travessão, ele é usado quando o personagem já está falando. Então, lá no exemplo da Júlia, a Júlia falou dois pontos e aí veio quero sorvete. Na frente da palavrinha quero veio o travessão. Por quê? Porque era a fala da Júlia. A Júlia já estava falando. Combinado? Então, sempre antes, quando o personagem está falando, vai iniciar com travessão e aí vem a fala do personagem. Então, olha aí, ó. Indica que alguém está falando no texto. Olha o nosso exemplo.
Na minha escola, todo mundo é amigo, falou o Daniel. Então, antes da fala do Daniel, olha lá a barrinha do travessão. Veio o travessão, para ele poder falar que na escola dele, todo mundo é amigo, ok? E, para a gente fechar os nossos sinais de pontuação, não podia faltar a vírgula. A vírgula, ela é usada para a gente fazer uma pequena pausa na nossa leitura, né? Uma pequena pausa na frase ou no texto. Por isso, quando nós estamos lendo lá na sala, a tia Grazi sempre fala, tem a vírgula, dá uma respirada. Respira e continua o texto. Ela é uma pequena pausa. Então, você respira e volta à leitura do texto, né? Então, a tia Grazi sempre explica isso lá na sala quando nós estamos lendo. Então, ela é usada para fazer uma pequena pausa na leitura ou para separar as palavras, né? Olha aí no nosso exemplo. Mariana fez massinha rosa, amarela, azul e verde. Então, para a frase ter mais sentido e eu não ler correndo, Mariana fez massinha rosa, amarela, azul e verde, eu vou fazer uma pausa. E aí lembra do que a tia Grazi sempre falou. Viu a vírgula? Respira uma vez e continua o texto. Essa é a pequena pausa. Então, a gente finaliza os nossos sinais de pontuação e aí agora nós vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos fazer um treino. Vamos ver se a gente aprendeu direitinho sobre os sinais de pontuação. Então, vamos começar a nossa brincadeira? Ela se chama Descubra Qual é o Sinal. Tia Grazi vai ler as frases e vocês vão tentar descobrir qual sinal de pontuação que nós estudamos hoje vai ter em cada uma das frases. Tia Grazi vai dar um tempinho para você pensar e depois eu vou colocar a resposta. Ok? Então, agora é com vocês, hein? Vamos lá. Primeira frase. Eu ontem comi morango, banana, maçã e uva. Agora pensa aí. Quais sinais nós vamos usar nesses espacinhos aí? Que está faltando o sinal. Qual sinal eu devo usar? Pensa um pouquinho. Vamos ver qual é? Vamos ver se você acertou? Então, o primeiro sinal é uma vírgula. O segundo é uma vírgula também. E o último é o ponto final. Por que a tia Grazi usou essas vírgulas? Porque eu queria dar uma pausa, pois eu citei várias frutas, né? E como nós vimos, a vírgula é para dar uma pausa no texto, não é isso? Correto? E como eu afirmei que eu comi essas frutas, no final dessa frase eu precisei usar o ponto final, lembrando da aulinha que nós tivemos hoje. Então, vamos lá para a frase número 2. Presta atenção também na expressão que a tia Grazi lê a frase. Isso ajuda muito na hora que a gente estiver brincando, tá bom? Então, frase número 2. Uau! Que roupa linda! Agora pensa um pouquinho aí. Quais são os dois sinais que nós vamos usar nesta frase? Vamos ver se você acertou? Então, os dois sinais são exclamação, pois a tia Grazi demonstrou felicidade. A roupa era tão linda que eu gostei muito. Então, eu demonstrei felicidade. Quando a gente demonstra um sentimento, eu uso o sinal de exclamação, né? O ponto de exclamação, quando eu quero demonstrar algum sentimento. Agora, a frase número 3 está facílima. Vamos lá? Que horas são? Que sinal eu devo usar nessa frase? Acertou quem colocou? Ponto de interrogação, isso mesmo. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta. Eu perguntei que horas são e eu preciso de uma resposta. Então, toda vez
que é uma pergunta. No final dessa pergunta, eu uso o ponto de interrogação, ok? Não esqueçam. E vamos para a última frase. Olha só que bacana. Eu não gosto de comer abacate. Quando é uma frase negativa, qual foi a dica que a tia Grazi deu? O que eu falei? Vamos pensar um pouquinho qual é o sinal que eu devo usar? Então, olha só. Uso o ponto final, pois é uma frase negativa. E aí, toda frase negativa, ela vem com a palavrinha não. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa brincadeira, viu? É bem legal, pode fazer em casa, pode colocar outras frases e treinando com a família, né? E assim a gente vai assimilando bastante o conteúdo. Só que o nosso conteúdo não acabou. Nós vamos agora falar sobre o parágrafo no nosso próximo slide. Então, olha lá, nosso último assunto de hoje, o parágrafo. Então, lá na sala, vamos lembrar um pouquinho aí das nossas aulas, lá nas nossas salas, tanto na sala da tia Grazi, da tia Dani e da tia Bárbara. Quando nós vamos escrever um texto, e esse texto ele não é em forma de poema, tá? Não é uma cantiga, igual nós já vimos aí no nosso livro, no primeiro capítulo, Cantigas de Roda, né? E no segundo, o Lenga-Lenga, nós vimos que ele tem um formato. Quando ele é escrito, ele tem um formato. Ele não é escrito com parágrafos. Já no nosso capítulo do texto informativo, o texto informativo, nós falamos que ele é escrito em prosa. Por quê? Um texto escrito em prosa, ele começa com parágrafos. E aí a tia Grazi trouxe esse textinho aí do macaco, olha só. Os macaquinhos. Tito e Nico são dois macaquinhos. Os macaquinhos são amigos, eles gostam de brincar. Tito ganhou uma flauta, ele ficou todo animado. Enquanto Tito toca a sua flauta, Nico logo começa a dançar. De repente, Tito para de tocar a sua flauta e fala para Nico: agora é minha vez. Você toca e eu vou dançar. Nico aceita, pois queria muito tocar a flauta de Tito. Os macaquinhos tocaram e dançaram até a mamãe deles chamar os dois para descansar. Em cada parte dessa que a tia Grazi vai mostrar aí, ó, nós temos um parágrafo. Então, aonde está essa setinha vermelha? É o parágrafo, que é aquele espaço que sempre falamos em sala. Ah, pode colocar 1 ou 2 dedinhos antes de iniciar a escrita do texto. Esse é um texto escrito com parágrafos. Então, nós vamos contar aí quantos parágrafos essa historinha tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Esse espacinho onde a seta está indicando são os parágrafos. Nós já tínhamos começado a trabalhar isso em sala. Então, toda vez que eu vou escrever um texto, e esse texto, ele não é formado de versos, ele não tem rima, ele é um texto escrito com parágrafos, que é aquele espaço que a tia Grazi sempre pede para vocês deixarem 1 ou 2 dedinhos antes de começar a escrever, tá? E aí o legal é que nessa historinha do Tito, nós podemos ver os sinais de pontuação que nós usamos. Nós temos o ponto final, quando ele termina a frase. Nós temos a vírgula, que é porque ele está dando uma pausa. Nós temos lá, olha que legal, os 2 pontos, ó. De repente, vírgula, Tito para de tocar a sua flauta e fala para Nico. Quer dizer que o Nico vai falar. E na frente da fala do Nico, nós temos o tracinho, que é o travessão. E o travessão, ele começa também com um parágrafo, tá? No entanto, que aí na 4ª setinha, nós temos um travessão, ó. Agora é minha vez. O Nico falou, né? Você toca e eu vou dançar.
tá? Então, o parágrafo é só a gente ter um pouco de atenção na escrita, né? Sempre que tiver um parágrafo, eu não vou iniciar do cantinho da margem do caderno, eu vou deixar um espaço. E aí sempre a tia Grazi fala, pode ser um espaço de 1 a 2 dedinhos para começar a copiar o texto. Esse texto aí tem um parágrafo. Agora a tia Grazi vai mostrar um texto que não tem, para vocês perceberem a diferença, ok? Olha só, lá no texto dos macaquinhos, nós vimos aonde ficavam os parágrafos. É o espacinho antes de começar a escrita, né? Já nesse texto, ele é um poema. Olha como ele é diferente. Todos os versos do poema, que são as linhas, que nós trabalhamos isso lá na cantiga do Mestre André e no Linga Linga, nós vimos que cada linha dessa é um verso. Então, eles são todos alinhados, um escrito embaixo do outro. Não tem parágrafo. Olha só, desde o início aí da frase toda fada é uma mãe, até a última frase de uma bela e linda fada, a tia Grazi marcou aí com a setinha, eles são alinhados, não existe parágrafo nesse tipo de texto, tá? Então, textos que são escritos com rimas, né, estrofes e possuem os versos, não tem parágrafo. Então, a tia Grazi colocou esse textinho para vocês perceberem a diferença do textinho do macaco para o textinho aí da fada. O textinho do macaco, nós tínhamos os parágrafos. Cada setinha vermelha daquela era um parágrafo. Na setinha da fada e no texto da fada, a setinha está mostrando que não existe parágrafo. Eles são alinhados, são todos escritos um embaixo do outro, seguindo uma direção, ok? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. E agora, a tia Grazi vai explicar quais são as atividades que nós vamos realizar para treinar esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer atividades no livro e no caderno, tá? Tia Grazi vai iniciar explicando a atividade do livro, página 67. Na página 67, a questão número 1, você vai fazer a leitura desse texto, né? Ele fala sobre o texto do tigre, né? Algumas informações sobre o tigre. Depois que você terminar a leitura, você vai ver aqui embaixo, ele está explicando, como a tia Grazi colocou, né? Que esse texto é em prosa, por isso ele é escrito com parágrafos. E o parágrafo é o espaço maior no início das frases do texto em prosa, que é esse tipo de texto que você acabou de ler, tá? Na página 67. Depois vai vir a questão número 2. Ele vai pedir para você pintar os espaços lá desse textinho que você leu. Quais são os espaços que são parágrafos? Você vai pintar. Pode fazer uma bolinha e pintar marcando um quadradinho ou uma setinha, da maneira que você achar mais fácil. Você vai pintar os espaços que representam os parágrafos. E depois, na letra B, você vai contar quantos parágrafos tem esse texto. Na mesma página vem a questão número 3. Você tem aí duas frases, né? Você vai ler essas frases e em seguida, na letra A, você vai pintar com a cor verde o sinal de pontuação que está no final de cada frase, tá? Da primeira frase e da segunda frase, ok? Depois, nós vamos continuar a atividade na página 68, que a tia Grazi vai mostrar no próximo slide. Na página 68, nós vamos ter a finalização dessa atividade. Então, lá na letra A, nós pintamos os sinais de verde que apareceram no final daquelas duas frases. E na letra B, nós vamos conversar sobre as diferenças entre essas frases, né? Qual das frases faz uma afirmação? Ele está falando uma afirmação. É a primeira frase ou é a segunda?
tá? Na letra C, ele vai pedir para você colocar qual é o sinal de pontuação que está no final da frase que faz uma pergunta. Então, como nós estudamos hoje, qual é aquele sinal que nós colocamos quando é uma pergunta? Você vai colocar dentro desse quadradinho verde. E para finalizar, ele fala um pouquinho, né, do que nós conversamos na nossa aula de hoje. Na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida para ter mais sentido. Essas foram as atividades do nosso livro. Agora a tia Grazi vai explicar as atividades de cópia no caderno. Então vamos lá para a explicação da cópia no caderno. Essa foto, essa imagem, vai anexada no roteiro que vocês sempre estão recebendo das atividades de cópia no caderno, né? Então, fazer com bastante capricho, como a tia Grazi tem falado, fazer a margem do caderno, cabeçalho, caprichar nessa letra. Eu quero ver esses cadernos bem organizados, bem bonitos, tá? Que eu sei que vocês são top, vocês são alunos nota 10. Então, olha só, tem aí o título, os sinais de pontuação, vem um quadradinho colorido com a explicação. Esse quadradinho é uma folhinha que vai estar dentro daquele envelope que o papai e a mamãe buscou na escola. Então, lá vai estar essa folhinha para você colar no seu caderno, explicando brevemente um pouquinho sobre todos os sinais que nós vimos hoje. E aí vem a primeira atividade, a atividade número 1. Leia as palavras e use-as para completar os espaços do texto. Atenção, coloque também o sinal que as acompanha. Então, na próxima página, nós vamos ter lá uma brincadeira. E é nessa brincadeira que nós vamos completar com a palavra e o sinal de pontuação, ok? Então, olha só, aí estão as 6 palavras, tá? Essas 6 palavrinhas, junto com os sinais de pontuação, é que você vai completar esse textinho da brincadeira, que ele vem dando instruções de como brincar de boca de forno. Então, nesses espacinhos, você vai encaixando as palavrinhas no lugar correto. Em seguida, você vai para o número 2. Volte ao texto e conte quantos parágrafos ele tem. Lembrando que o travessão, ele também precisa ser iniciado com um parágrafo, tá? Então, você também vai contar aí onde está o travessão. E a última atividade, você vai retirar da brincadeira 2 substantivos masculinos e um substantivo feminino. Lembrando da nossa regrinha da aula passada, quando queremos saber se o substantivo está no feminino ou no masculino. Essa é a nossa aulinha de hoje, nossas atividades do caderno. Espero que vocês tenham gostado bastante, espero que tenham aprendido e a tia Grazi está aqui sempre à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!